Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Os Dados do Mestre, onde estamos falando a respeito de sistemas de RPG de mesa. O quê? Você caiu aqui de paraquedas e nem sequer sabe o que é RPG de mesa? Eu te conto tudo depois da vinheta. RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, uma mistura de teatro com jogos de tabuleiro. Se você curte esse tipo de coisa, fica aqui que eu estou ensinando um dos sistemas de RPG mais simples, divertidos, eletrizantes que existe. Isso, eu estou falando de 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição. Um sistema criado inicialmente para simular animes, mangás, tokusatsu japoneses, mas que com o tempo acabou se tornando um sistema genérico e hoje pode ser utilizado para narrar todo e qualquer tipo de história que você tenha na sua mente. No nosso último encontro, estávamos falando a respeito do combate em 3DT Alpha. Se você não assistiu os vídeos anteriores e está meio perdido, eu deixei aqui no card o link para a playlist. Lá você vai encontrar todos os vídeos explicando passo a passo como jogar e como narrar 3DT Alpha. Então, vamos lá comigo continuar a parte de combate? Tá ok? Turno inteiro, né? Então, o que é isso? Existe turno pela metade, existe turno inteiro? Não, é porque é assim, é turno inteiro. Porque certas vantagens, como eu estava falando antes, né? Vantagens, manobras, magias, né? Elas exigem um turno inteiro para ser ativada, tá? Então, além de você gastar o PMS, você vai ter que esperar toda uma rodada e só vai poder usar aquele poder na outra iniciativa, quando todo mundo atacar, aí que voltar para você de novo, aí você pode atacar e com já a sua vantagem ativada, tá certo? Então, você toma muito cuidado na hora de você escolher as vantagens, você lê a descrição da vantagem, você vê se realmente vale a pena, né? Porque tem algumas vantagens que podem durar até mais do que um turno, tá certo? Então, observe, veja o tipo de personagem que você quer fazer. Todas as vantagens, elas são úteis, dependendo do tipo de personagem que você está criando, tá bom? Vai que você quer fazer um guerreiro extremamente ágil e rápido, então uma vantagem que faça ele ficar 2 turnos de molho, 2 turnos inteiros esperando, não vai ser muito útil para esse personagem. Você vai ter que procurar uma vantagem que, pelo contrário, né, que faça ele ganhar iniciativa, ele começar atacando primeiro, né? Então, é mais ou menos por aí, tá? Ações muito simples. Às vezes você está diante de uma ação quase automática, né? Uma coisa que qualquer pessoa, né, é capaz de fazer, tá certo? Esse tipo de ação, gente, ele pode ocorrer na mesma rodada, como eu falei, né? E você não perde o seu turno, tá? Não perde o seu turno. E outra coisa, esses tipos de ações muito simples, quase automático, o narrador nem precisa pedir teste por eles, tá bom? Então, aí eu deixei cair a minha espada. Um teste para eu pegar a minha espada, não. Tá certo? A não ser que o narrador diga que o vilão tá com o pé em cima da sua espada. Caso contrário, né? Você apenas irá passar um turno para você poder recuperar a sua espada, tá bom? Mas não será necessário você fazer testes, a não ser que a espada esteja numa situação, vai tudo depender da descrição e principalmente da avaliação do seu narrador, né? Afinal de contas, ele está aí para isso mesmo. Vamos falar agora, voltar a falar sobre movimento. Agora vamos falar sobre os tipos de velocidade, né? A gente já viu que movimento é toda ação praticada que não vise o ataque. Se o meu objetivo não é atacar, então o que eu estou fazendo é um movimento, tá bom? E o que é velocidade normal? Bom, a velocidade de passo, né, ou também conhecido como velocidade normal, é igual a sua habilidade vezes 10 km. Então, se eu tenho habilidade 1, eu ando de forma normal, né, de passo normal até 10 km, tá? Também posso, se a minha habilidade for muito pequena, eu posso pedir ao narrador para substituir pela resistência, tá? Então, ou é habilidade vezes 10 ou resistência vezes 10, né? Normalmente, aquele que for menor, tá bom? Então, se eu tenho
se eu tenho, né? Acabei me contradizendo aqui, viu, gente? Desculpa aí. Na realidade, né, não é porque eu tenho a minha habilidade muito grande e eu vou trocar pela resistência, não. O narrador, ele vai avaliar a sua habilidade, a sua resistência, e ele vai escolher a menor para representar a sua movimentação. E por quê, gente? Olha, pensa só comigo. O cara é muito rápido, mas ele não tem fôlego. Então, ele tem habilidade 5, mas ele tem resistência 2. Não importa que ele tenha habilidade 5, não importa que ele tenha velocidade para correr, ele não vai aguentar correr tudo isso. Ele não tem fôlego para isso, tá certo? Então, o narrador ele vai olhar a habilidade, ele vai olhar a resistência e ele vai escolher a menor no cálculo da velocidade normal, tá bom? Então, a pessoa que tem habilidade 3, ela deveria poder correr até 30 quilômetros, mas se ela tem resistência 2, o narrador pode olhar e dizer, olha, tu não aguenta correr os 30 quilômetros não, porque tua resistência é só 2, tu só corre 20 quilômetros. O narrador pode fazer isso. Ou o narrador pode deixar de ser chato e estipular que é só habilidade pronto. Depende do tipo de campanha que ele esteja narrando, né? Mas a regra no manual é essa e o meu objetivo aqui é ensinar você a jogar o sistema, então eu tenho que mostrar a regra, tá? Pode ser ignorada? O narrador pode ignorar o que ele quiser, tá? O narrador pode ignorar o que ele quiser, mas que a regra existe, existe. É por isso que eu tô falando para vocês. Habilidade vezes 10 ou resistência vezes 10, aquela que for menor, tá? E nessa velocidade normal, você pode viajar até 6 horas, tá? Sem se cansar. Então, você pode viajar até 6 horas, né? A sua habilidade vezes 10 quilômetros e você não vai se cansar, tá bom? Agora, passou das 6 horas, aí você tem que começar a fazer teste de resistência, tá bom? Passou no teste de resistência, beleza. Caminha mais uma vez a sua habilidade vezes 10. Não passou, aí você ganha -1, tá? Na rodada de dado para cada hora extra de vantagem. Então, cada vez que você falhar no teste, você ganha uma penalidade de -1, tá? Em caso de falha, você precisa parar para descansar pelo menos uma hora, né? Então, você falhou no dado, aí você vai ter que parar para descansar. Então, não há negociação aqui, tá bom? Se você é um personagem com habilidade 0 ou resistência 0, ou ambos 0, você viaja a uma velocidade de 5 km por hora, né? As pessoas normais, elas costumam andar devagarzinho, né? Elas não são extremamente rápidas e também elas costumam se cansar com muita facilidade. Mas nós estamos falando aqui da velocidade normal. E se você estiver meio desesperado, dando tudo de si, né? Tiver que alcançar aquela pessoa antes que ela acabe caindo numa armadilha, antes que ela acabe sendo capturada pelo vilão, nesse caso você vai recorrer ao que a gente chama em 3DT de velocidade máxima. Essa velocidade, ela é igual a habilidade vezes 10 metros por turno, tá certo? Algumas vantagens, como por exemplo a aceleração e o teleporte, elas dão um bônus na sua habilidade. A aceleração dá +1 na habilidade e o teleporte, ele dá +2. E sim, essas vantagens, elas aumentam a sua velocidade máxima, tá bom? É para isso mesmo que elas existem, né? Para facilitar que você se locomova de uma forma mais rápida. Correr. Um personagem ele pode correr até meia hora em sua velocidade máxima sem se cansar, tá ok? Então, acima disso aí, após os 30 minutos, ele vai fazer teste de resistência com penalidade cumulativa de -1, ou seja, o primeiro teste é normal, o segundo teste é resistência -1, o terceiro teste é resistência -2, o quarto e por aí vai. No momento que ele falhar no teste, ou quando esse teste se tornar impossível, né? Aí ele vai cair exausto, tá? Ele vai cair exausto por 1D hora. Você joga o dado e aí vai saber quanto tempo ele vai ficar lá, né, ou desmaiado, ou né, tão cansado que mal consegue, né, respirar. Quem vai determinar se desmaiado ou não é o narrador, tá bom? E se o personagem ele tem a habilidade 0, né, a velocidade máxima dele é de 5 metros por turno. Ele não vai conseguir correr mais do que isso, tá bom?
Outra coisa que eu queria observar com vocês é que aqui a gente estava falando em 5 km por hora. E aqui eu estou falando em habilidade em metros por turno. 5 km por hora, porque lá a gente estava falando numa medida para viagens, caminhadas, né? Uma coisa que normalmente a gente não utiliza no momento de ataque, tá? No momento de ataque, a gente não vai utilizar quilômetro por hora, a gente vai utilizar metros por turno. Normalmente, a velocidade máxima ela é utilizada em situações desesperadoras ou situações de combate. E nessas situações, tá? Não faria sentido eu medir uma velocidade em quilômetro por hora, tá bom? Eu quero saber quantos metros aquela pessoa é capaz de se mover em um turno. Então, vai ser o valor da sua habilidade vezes 10 metros, tá bom? Tudo bem? Esclarecida essa dúvida? Beleza. Vamos agora avançar, né? Nadando. Vamos imaginar que o ataque seja dentro da água. Tem um crocodilo lá querendo te devorar. Se você tem a perícia nadar, beleza, né? Se não tem, pode começar a se despedir do personagem e fazer uma nova ficha. Mas, enfim, vamos supor que você deu sorte e tem essa perícia e você sabe nadar. Vamos supor que mesmo que você não tenha perícia, você conseguiu passar no teste que o narrador vai lhe impor com alguns redutores, tá bom? Dentro d'água, a sua velocidade ela é reduzida pela metade. É isso mesmo. A sua velocidade normal ou máxima é reduzida pela metade. Então, se você tem habilidade e resistência 3, você deveria ter uma velocidade de 30 km por hora ou 30 metros por turno, né? Dependendo da situação. Mas como você está dentro d'água, a sua velocidade de 30 vai cair para 15, sendo reduzida pela metade. A sua habilidade pode ser aumentada em mais um, pode receber um bônus de mais um se você tiver perícias adequadas. Por exemplo, se tiver a perícia mergulho ou natação, a sua habilidade no cálculo da velocidade pode ser aumentado com um bônus de mais um. Anfíbios, eles nadam com velocidade normal ou máxima, né? Porque os anfíbios eles já têm um ambiente natural deles, já é dentro d'água, não faria sentido eles sofrerem dano no seu ambiente natural. Escalando, vamos supor que o combate é no topo de uma montanha, tá lá você e o inimigo lutando para ver quem chega primeiro no topo da montanha, né? Um querendo derrubar o outro precipício abaixo. A sua velocidade numa situação como essa, ela fica reduzida para 1/4. Pega o valor da sua velocidade, divida por 4. Então, pega aquele cara da situação anterior, né? Que ele tinha velocidade 30. Dividido por 4, a velocidade dele vai dar em torno de 7,5 metros. O narrador pode, se ele quiser, e se ele for generoso, arredondar para mais, né? 8 metros. Por turno, 8 km por hora, tá certo? Então, divide-se pela metade. Se você tiver a perícia escalando, você ganha um bônus de mais um na sua habilidade para poder combater aí em cima do morro, né? Do monte, da montanha. Voando. Vamos imaginar que você, por qualquer motivo que seja, é capaz de voar. Personagens que voam, eles se movem 2 vezes mais rápido quando estão voando do que quando estão em terra. Então, pega o valor da sua velocidade normal ou máxima e multiplica por 2, tá bom? Caindo, vamos imaginar que o teu inimigo levou a melhor e realmente te derrubou lá do topo da montanha. E agora você está caindo. Claro, alguns narradores podem pedir algum teste, né, de sorte para você, ou de habilidade para você conseguir se agarrar em alguma coisa. Eu pediria. Mas, às vezes, você está naquele dia pé frio mesmo e nem no teste que o narrador pediu você consegue passar. O que acontece com uma pessoa quando ela está caindo? Bom, quando ela está caindo, ela sofre dano, né, à medida que ela cai. Então, é 1D de dano para cada 10 metros de queda. Se você está caindo de um prédio de 30 metros, então, quando você bater no chão, você vai sofrer um dano equivalente a 3 dados, 3d6, né? Joga os 3 dados, soma aquela ali, a quantidade de pontos que você sofreu na queda. E aí, se você não zerar os PVs, né? Você vai estar muito quebrado, vai ter que precisar de um teste de primeiro socorro, mas você está vivo. Agora, um detalhe interessante, gente, é que nenhuma queda ela deve causar, né, mais do que 5d6 de dano. Ah, mas ele caiu de um prédio de 80 metros. Que loucura, meu irmão. Mesmo assim, narrador
o manual diz que nenhuma queda pode ser maior do que 5D de dano, tá bom? Então, você calcula lá os 5D de dano, e se por uma fatalidade do destino teu personagem sobreviver, que eu acho quase impossível, principalmente se for um personagem de nível 1, 2 ou 3, né? Ele tá vivo e não há nada que se possa fazer a esse respeito. Milagres, às vezes, acontecem, né? E personagens incansáveis. Alguns personagens, gente, eles não precisam respeitar nenhuma dessas regras aqui de movimento, porque eles são considerados personagens incansáveis. E quem são os personagens incansáveis? Os construtos, né? Androides, robôs, né? Nanomorfos, tá? Então, os construtos mágicos, como golems, né? Eles não se cansam, eles não precisam descansar, tá bom? Então, eles e os mortos-vivos são considerados personagens incansáveis. A velocidade deles não é limitada pela resistência, uma vez que eles não precisam respirar, eles não precisam ter fôlego. A velocidade desse tipo de personagem ela é limitada apenas pela habilidade, tá bom? Então, detalhezinho aí para não cometer esse erro, né? Tão básico, narrador, né, que tiver narrando aí com personagens construtos e mortos-vivos, tá bom? No caso do construto, né, ele não precisa se cansar, ele só precisa realmente de combustível para ele poder continuar se movimentando. E o morto-vivo nem isso, né? Enquanto a magia durar, o danadinho tá lá fazendo as maldades para as quais ele foi criado, tá bom? Privações, pois é, além do cansaço, os heróis, eles são seres vivos, né? Humanos ou não, elfos, anões, não importa a raça, mas eles são seres vivos e eles passam por privações, as situações em que a sua sua habilidade ela chega a ser prejudicada. Uma das privações mais importantes é a privação de respiração. Então, o tempo máximo que se pode prender a respiração é a sua resistência vezes 5 minutos. Então, se você tem resistência 2 e você vai querer se manter mergulhado, né? Vamos supor, ou prendendo a sua respiração parada em algum lugar para não ser detectado por algum aparelho que meça, né, respiração ou algo assim. Se você estiver em repouso ou velocidade normal, basta que você pegue a sua resistência e multiplique por 5. E esse valor ele é dado em minutos. Então, se você tem resistência 2, você pode ficar até 10 minutos sem respirar. E se você estiver em repouso ou em velocidade normal, tá? Se você estiver, né, em combate ou realizando um grande esforço físico, carregando ou erguendo algo muito pesado, tá bom? Você pode ficar um turno por cada ponto de resistência. Então, se você tem 2 pontos de resistência, você pode ficar até 2 turnos sem respirar durante um combate ou realizando um esforço muito grande. Passou desse tempo, o que é que acontece com você? Começa a perder um PV por turno, até morrer, tá bom? Então, se você tinha direito a 2 turnos, né? Aí, no terceiro turno, você perde um ponto de vida, no quarto turno, você perde mais um, e mais um, e mais um, até zerar os seus PVs, tá bom? Se você for um construto ou um morto-vivo, não se preocupe com isso, porque você não precisa respirar. Fome e sede. São outros 2 tipos de privações também muito importantes. Quanto tempo o meu personagem ele pode ficar sem comer ou beber, né? Isso aí, gente, é igual à sua resistência em dias. Então, se eu tenho resistência 3, eu posso ficar até 3 dias sem comer e beber, tá bom? Esgotado esse tempo, aí eu vou perdendo 1 ponto de resistência por dia. E os meus PVs e PMS também vão cair na mesma proporção, tá, gente? Prestem muita atenção que isso é importante. Então, eu perco 1 PV, aí eu perco 1 ponto de vida e perco 1 PMS. Eu perco 2 PV, aí eu perco 2 pontos de vida e 2 PMS. Até o quê? Até zerar os PVs. Aí, se eu zerar os PVs e não comer e beber até o outro dia, eu morro, tô morto, tá bom? Então, no momento que eu zero os PV, eu tenho até o outro dia para comer ou beber alguma coisa. Se ninguém colocar comida nem bebida na minha boca, aí eu vou estar morto. E se eu sou construto ou morto-vivo, também não preciso me preocupar por isso, porque eu não como nem bebo nada, né? Não sei se seja aqueles morto-vivos que gostam de beber sangue, mas tirando isso, ou comer carne de gente, né?
Mas na maioria das vezes a gente não precisa comer o bebê para sobreviver, né? Construtos e mortos-vivos não precisam. Sono. Outra das necessidades dos seres vivos muito importante é o sono, né? Então, o personagem ele precisa dormir, pelo menos aquelas sagradas 8 horas, né, de descanso, né, por dia. Mas em situações em que ele precisa ficar acordado, ele pode ficar até o valor da resistência dele vezes 12 horas. Então, se eu tenho resistência 4 vezes 12, eu posso ficar até 48 horas sem dormir. Após esse tempo, aí lá vai a resistência sofrer penalidade. Ela vai sofrer menos 1 ponto para cada hora extra sem dormir. Então, tô 49 horas sem dormir, menos 1. 50 horas, menos 2. 51, menos 3. Até o quê? Até zerar aí a sua resistência. E aí, o que é que acontece? Ou você zera a resistência, ou você falha no teste, né, de resistência. Em ambos os casos, você cai no sono. E após cair no sono, você só acorda após 2 horas. Muito cuidado com isso, porque se você cair no sono num lugar perigoso, onde haja inimigos à espreita, pode significar a morte para você, né? Então, você cai no sono durante o quê? Durante 2 horas. Jogador dado, soma. Deu 3 num, 4 no outro, pronto, você vai dormir durante 7 horas, tá bom? Isso porque você está muito cansado, você está apagado. Para testes de sono, personagens com resistência 0 contam como se tivesse resistência 1, né? Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa consegue ficar pelo menos 12 horas sem dormir né? E no caso, se você tem resistência 0, né? Você cai logo após as 12 horas, porque a sua resistência vai sofrer menos 1 de dano e você vai falhar no teste, tá bom? Construtos e mortos-vivos, é claro, como você bem sabe, não dormem, né? Eles estão acordados 24 horas por dia fazendo mal e ainda dão plantão. Pronto. Então, agora que nós já terminamos de falar sobre as privações, né? Nós vamos fazer uma pequena apanhado do que realmente interessa de combate em 3DT Alpha. Como eu falei anteriormente, 3DT Alpha ele é muito simples na sua jogatina, na sua forma de interagir, né, com os jogadores. É um sistema onde a diversão, o heroísmo, o exagero são privilegiados. Então, para poder tornar ele um sistema genérico, né, um sistema que abrangesse todo e qualquer tipo de campanha, foi necessário acrescentar algumas regras, né, que a gente utiliza apenas em determinadas situações. Essas regras, elas não são obrigatórias em combate, cabe ao narrador decidir se vai ou se não vai usá-las. Se ele optar por usá-las, os combates irão se tornar mais longos, mas em compensação irão se tornar mais realistas, né? Então vai dar uma emoção maior, né, no quesito realidade. Se, no entanto, ele optar por não utilizar essas regras, ele vai ter mais agilidade, mais rapidez, mais heroísmo, mais 3DT. Então, cabe narrador você avaliar e ver quais regras você deve ou não deve usar. Em próximos vídeos, a gente vai falar também a respeito dessas regras, mesmo elas sendo alternativas, nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Porque eu quero fechar todo o material 3DT para que você tenha tudo aqui direitinho para que você precise para narrar em qualquer situação. Mas as regras que eu vou falar agora são tudo que você precisa saber para realizar um combate em 3DT. Então, existe o passo a passo, são 3 passos, e se você dominar esses 3 passos, você será capaz de narrar um combate em 3DT Alpha, tá bom? Agora, se você quiser um super, hiper combate, altamente realista, né? Aí você precisará das outras regras que a gente irá ver mais lá pra frente, tá bom? Então, se segura aí, que eu vou mostrar para você tudo que você precisa saber em combate, tá ok? Para 3DT Alpha. Vamos lá, turno de combate. Primeiro passo. Bom, primeiro passo do turno de combate, gente, o primeiro passo é a iniciativa. Sim, a iniciativa. O que isso significa? Significa a ordem que cada um dos PCs irá realizar as suas ações.
Se não houvesse iniciativa, seria uma baderna, todo mundo gritando as suas ações ao mesmo tempo, e aí ninguém ia conseguir se entender. Então, primeira coisa é você determinar a iniciativa, tá bom? E, assim, a iniciativa, ela está diretamente relacionada com a habilidade. Por quê? Porque pessoas mais rápidas costumam agir, né, mais rápido, tá certo? Costumam chegar no inimigo mais rápido, costumam fazer atitudes mais rápidas. Então, a habilidade, né, o atributo habilidade, quanto maior a habilidade, mais chances você tem de ganhar as iniciativas, tá bom? Então, você rola um dado para calcular a sua iniciativa, você rola um D6, e o resultado desse D6 você soma com a sua habilidade. Vamos supor que você tem aqui o personagem Pedro com habilidade 2, e a personagem Ana com habilidade 3. Então, a Ana joga um dado e dá pio, a iniciativa dela é 4. Ele tinha 2, rolou um dado e deu 3. A iniciativa dele é 5. Então, veja que mesmo ele tendo habilidade menor, ele pode iniciar antes dela, que tem habilidade maior. Então, só a habilidade, se fosse somente pelo uso da habilidade, ela sempre atacaria primeiro, ele sempre estaria em desvantagem. Mas esse dado que a gente acrescenta, ele torna, né, o resultado mais equilibrado. Então, mesmo você tendo uma habilidade menor, se você estiver com sorte, você pode ter um turno antes daquele seu colega, né, que tem uma habilidade maior, tá bom? Então, mas é lógico, evidentemente, que a habilidade alta ajuda bastante na iniciativa. Há outras vantagens, como, por exemplo, a aceleração e teleporte, que também ajudam pra caramba. A aceleração, por exemplo, ela acrescenta mais um na habilidade para jogadas de iniciativa. Então, o Pedro, né? Acho que era Pedro, que tinha 2. Se ele tivesse aceleração, ele iria jogar por habilidade 3. Outra vantagem é o teleporte. A Ana tinha 3. Se ela tivesse a vantagem de teleporte, ela iria jogar por 3 mais 2, porque o teleporte ele dá mais 2 na iniciativa. Então, ela iria jogar por 5. Mas presta atenção, tá? Presta atenção, ó, que aqui, ó, não é cumulativo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, legal, ó, a aceleração dá mais 1 na iniciativa, somando a habilidade, teleporte dá mais 2, vou comprar 2 e vou ficar com mais 3. Alguns outros manuais, isso era possível, esse combo era possível, mas o alfa, ele consertou isso aí, tá? No alfa, você não pode somar aceleração com teleporte. Se você tiver aceleração e comprar o teleporte, é como se você perdesse o bônus da aceleração. Você só vai ganhar mais 2, tá bom? Não é cumulativo. Então, cuidado para não gastar pontos inutilmente. Então, se você está com bastante pontos sobrando, vale a pena comprar o teleporte, né? Vale a pena. Se você está com poucos pontos, a aceleração já ajuda, porque afinal de contas, mais um na habilidade, muitas vezes, pode representar uma grande diferença no mundo de defensores de Tóquio. Muito bem, jogamos as iniciativas. E aí, como é que rola o negócio? Aqueles guerreiros, aqueles combatentes que tiverem a iniciativa mais alta, agem primeiro. E se der empate? Se der empate, aí normalmente o que tem a maior habilidade age primeiro. E se der empate de novo? Poxa, cara, pode acontecer eles darem empate na iniciativa e ainda por cima terem as habilidades exatamente iguais. Pode, né? Pode sim acontecer. Vamos supor, né? Pedro tem 2, aí tira pio, ficou com 3. A Ana tinha 1, tira 2, ou tinha 2, tira... Não, vamos refazer isso melhor. Pedro tinha 2, tirou 3, ficou com 5. A Ana tinha 2, aí é isso mesmo, tirou 3, ficou com 5. Acontece, né? Aí, o que vai acontecer aqui? Compara as habilidades. Ele tem 2, ela tem 2. Também deu empate. Então, comparou as habilidades e comparou as iniciativas e tudo é igual. Continua empate. Então, eles vão agir ao mesmo tempo. Tá certo? É como se os dois tivessem conseguido realizar as suas respectivas ações ao mesmo tempo. Mas alguns narradores, eles não curtem muito esse negócio de permitir que os NPCs
ou desculpa, que os PCs joguem todos ao mesmo tempo. Então, uma alternativa, não está no manual, mas alguns narradores gostam de fazer, então vou dar como dica extra para vocês, eu também às vezes uso. Dependendo da situação, em vez de você permitir que eles ataquem ao mesmo tempo, você pode pedir para eles rejogarem o dado, né? Então, eles vão lá, rejogam o dado, somam com as suas habilidades e o vencedor fica em primeiro lugar, o outro em segundo e a sequência corre, né? De acordo com as iniciativas, como teria sido caso não houvesse um empate. Então, a força de ataque, né? A FA. Os personagens eles vão, após calcular sua iniciativa, eles vão dizer, cada um em ordem, de acordo com a sua iniciativa, qual ação vai praticar, se é ataque, se não é ataque, qual alvo ele vai atingir, tá certo? Vamos supor que um quer bater no monstro tal, o outro quer derrubar um objeto que está numa prateleira, aí o outro já quer erguer um alçapão para poder fugir dali. Então, dependendo da ação que cada um deles vai fazer, tá certo? Ou da manobra que ele pretenda praticar, o segundo passo, agora calculado a iniciativa, é a gente calcular a força de ataque. E aí existem dois tipos de força de ataque, tá certo? O primeiro tipo é quando o ataque ou a manobra, ele necessita ser feito corpo a corpo, tá certo? Agarrar, bater, esfaquear, né? Atacar com a espada, tudo isso são ataques corpo a corpo. E o segundo tipo são os ataques feitos a longa distância, flecha, revólver, né? Arremessar, jogar, tá certo? Um objeto para acertar um alvo, tudo isso é ataque à distância. Realizar magia, ataque à distância. Dependendo dos dois tipos, o cálculo da força de ataque, ele pode mudar. Por exemplo, se eu estou num ataque corpo a corpo, para mim calcular a força de ataque, eu preciso somar a minha habilidade com a minha força, com o resultado de 1D, tá? Eu somo habilidade mais força e jogo um dado, tá certo? E acrescento aquela soma. Esse é o valor da minha força de ataque, tá bom? Se eu ataco à distância, é quase o mesmo raciocínio, só que eu vou trocar a força pelo poder de fogo, tá? Somo habilidade com poder de fogo, jogo um dado e acrescento ao resultado, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a força de ataque. Mas nem só de ataque vive um combate. A pessoa que é o alvo, seja ela PC ou NPC, ela vai ter direito a uma força de defesa, tá? Se for um objeto, uma coisa não viva, aí o mestre vai estipular um determinado nível de dificuldade para o teste. Ou não, né? Pode ser um teste normal. Mas, como estamos falando em combate, imagina se você vai lutar contra outra coisa viva, né? Ou pelo menos morta-viva, né? Então, ela tem direito a uma força de defesa, que a gente chama de FD. FD, força de defesa da vítima, tá certo? É o que ela usa para defender dos ataques, né? Então, vamos lá. Se você tem... você recebe um ataque, para calcular sua FD, você vai pegar a sua habilidade, somar com a sua armadura e com a jogada de um dado, de um D6. Então, você soma a habilidade mais a armadura, joga um D6 e acrescenta o resultado. Esse é o valor da sua defesa, tá certo? Aí vamos supor, né, que a sua força de ataque deu um 5 e a força de defesa do seu inimigo deu um 3. Então, 5 menos 3, 2. Esse resultado 2 aqui é o que passou, né, do seu ataque. Aqui foi defesa. Então, como o resultado, né, foi positivo aqui, né, foi um resultado pró-ataque, esses 2 pontos, eles serão retirados dos seus pontos de vida. Então, se você tinha 10 pontos de vida, agora você só tem 2 pontos de vida, porque você sofreu 2 de dano. Tá certo? Espero que você tenha entendido isso aí direitinho. Mas vamos supor que o seu ataque era 5 e a força de defesa do inimigo era 7. Aí, nesse caso, o que vai acontecer com você? Você vai ter um resultado pró-defesa, né? E não pró-ataque, um resultado negativo aqui, ó, menos 2. Então, isso quer dizer que você barrou o ataque com sobra. Ele não lhe causou nenhum dano, tá certo? Você não lhe causou nenhum dano. Evidentemente que
o personagem sente, né? A pancada sente que está sendo atacado, mas não está sendo ferido, né? Não está havendo um ferimento grave, tá bom? Então, vamos simular aqui os cálculos, né? Da força de ataque, força de defesa, de 2 ou 3 personagens. Vamos pegar 3. Vamos pegar aqui o personagem 1, que eu vou chamar de Pedro. O personagem 2, que eu vou chamar de Vitor. E o personagem 3, que eu vou chamar de Ana, tá? Esses 3 personagens aqui. Primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer? Isso, iniciativa, né? Como é que eu calculo a iniciativa? Pega a habilidade de cada um deles e soma com a jogada de um dado. Então, vamos pegar aqui as habilidades do Vitor, da Ana e do Pedro. Vou criar agora, gente, tá? Vamos imaginar que o Pedro é 2, o Vitor é 3 e a Ana tem habilidade 1, né? Não sei quem colocaria 1 em habilidade, mas às vezes acontece essas tragédias de grego, né? Então, habilidade 1 da Ana, tá certo? Então, esses 3 personagens aí vão fazer suas iniciativas. Pedro joga o D6, rola um 4. Iniciativa do Pedro. 2 mais 4, que vai dar o quê? Vai dar isso, 2 mais 4 igual a 6. O Pedro vai ter uma iniciativa 6, né? O Vitor joga o dado e tira um 3. Iniciativa do Vitor, 3 mais 3, que é igual também a 6. Aí, olha só que interessante. A Ana, ela tem habilidade 1. Ela rola o dado e ela tira um 4. Então, vai ficar 1 mais 4, que vai dar 5. A Ana já é a última, né? O problema é o Pedro e o Vitor que empataram. Qual é a mesma regra de desempate? Isso, aquele que tiver a maior habilidade. Então, vamos renumerar de acordo com a iniciativa. Vamos renumerar de acordo com a iniciativa aqui, né? A Ana continua sendo a 3. O Pedro, agora ele é o 2, né? Ele é o segundo, tá bom? Ele é o segundo a lutar, porque embora ele tenha empatado com o Vitor tem uma habilidade maior. Isso significa, em termos de jogo, que o Vitor vai chegar nos inimigos mais rápido, né? Ele corre mais, ele é mais veloz, tá? Seria mais ou menos isso, né? Então, primeiro o Vitor, né? Depois, se o Vitor e o Pedro, lembra, tivesse o mesmo valor, 3 e 3, a gente ia deixar os dois atacarem ao mesmo tempo ou ia pedir para eles rejogarem os dados, tá bom? Então, vamos lá. Tem que Pedro, Vitor e Ana. Agora, eu preciso calcular o segundo passo, qual é? Isso, a FA do Pedro, a FA do Vitor e a FA da Ana, tá? Às vezes, quando essa FA ela é por poder de fogo, né? Ela é por distância, eu costumo chamar de PA, poder de ataque, no lugar de FA. Mas isso é coisa minha, tá? Você pode chamar como você quiser, no final não passa de uma força de ataque mesmo, né? É a capacidade de causar dano do seu personagem. Como é que a gente calcula? Depende, né? Então vamos determinar o tipo de dano. O Pedro é corpo a corpo, ele luta com um machado, tá? O Vitor é corpo a corpo. Ele luta com uma espada. Não, desculpa. A Ana é corpo a corpo, luta com uma espada, tá? O Vitor, ele ataca a distância. Por que eu troquei? Porque eu achei melhor a habilidade do que ataca a distância ser um pouquinho maior, né? Porque senão, tá? Então, o Vitor, ele ataca aqui a distância, né? Pronto. Temos 2 atacando e uma distância. A força de ataque do Pedro, vai ser a habilidade dele, 2, mais a força do Pedro. Quanto é a força do Pedro? Eu não sei. Então, vamos botar aqui agora. É 3 a do Pedro. A força do Vitor. A força do Vitor não interessa. Interessa é o poder de fogo, porque ele ataca é a distância. O poder de fogo do Vitor é 2. E a força da Ana é 4. Ah, por isso que ela tinha habilidade baixa, porque ela gastou toda em força, danada, né? Causa bem muito dano. Algumas pessoas preferem ser lento, mas quando bater, causar um real efeito, né? Então, a força de ataque aqui do Pedro vai ser o quê? Vai ser força mais habilidade mais um D
6, tá? Então, a força do Pedro é 3 mais 2 mais um D6, né? Então, vai ser 5 mais um D6, tá? Então, vamos ver que ele joga lá, né, o D6 dele. Ele joga o D6 dele e obtém um 3. Então, 5 mais 3 dá uma força de ataque para ele de 8, tá bom? Aí vamos supor que ele quer lutar contra a Ana, né? O Pedro está lutando contra a Ana. A Ana, por sua vez, ela tem uma força de ataque também corporal, né? Ela tem uma força de ataque de quanto? A habilidade dela é 1, mais o PDF, desculpa, a força física dela é 4, e ela jogou o dado e obteve um 3, vamos supor. Então, a força de ataque da Ana é 1 mais 4, 5. 5 mais 3 também é 8. Interessante, né? Foi só coincidência, viu, gente? Não foi proposital. Já o Vitor, olha o que acontece com o Vitor. O Vitor, ele ataca à distância, tá escondido lá em cima da árvore, só lançando as flechas dele, né? Ele ataca com a habilidade dele, que é 3, mais o poder de fogo dele, que é 2. Ele jogou um dado e hoje não era o dia de sorte dele, ele tirou um pio. A força de ataque dele nessa rodada deu 6, tá bom? Perfeito, deu 6. Agora, gente, ó, vamos fazer, né, as respectivas forças de defesa. Força de defesa do Vitor, né? Gente, a força de defesa, ela já não depende só da habilidade, né? Ela depende da habilidade e do que a gente chama de armadura, tá certo? Então, é a habilidade mais a armadura e joga um D6 para somar. Então, vamos supor que o Pedro, ele tem uma armadura igual a 0, tá? Não tem armadura, o Pedro. Já a Ana, ela tem armadura igual a 2, né? Tá protegida lá por um colete, uma armadura, alguma coisa. E o Vitor, ele tem armadura igual a 1, tá bom? Quanto vai ser a força de defesa do Pedro? Força de defesa do Pedro vai ser habilidade 2 mais armadura 0, jogou o dado, deu 3, mais 3. Então, força de defesa 5, ele ataca 8, ele defende 5. Já a Ana, ela vai ter força de defesa igual a habilidade 1, mais a armadura. Cadê a armadura dela? 2, né? Mais a armadura 2. Jogou o dado, deu 3. 1 mais 2, 3. Com 3, 6. Ataca 8, defende 6. E o Vitor aqui, que quase não vai precisar, né? Porque ele tá escondido, né? Atacando à distância. Mas mesmo assim, vamos calcular. Vai ser 3 mais 1, 4, né? 4, aí ele jogou o dado, deu 3, ficou com defesa 7. Ele ataca 6 e defende 7. Bom, vamos supor que o Pedro vai atacar a Ana. O Pedro ataca 8, né? Então, aqui, Pedro versus Ana. O Pedro ataca 8, a Ana defende 6, né? Pedro atacou 8, Ana defendeu 6. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que a Ana perdeu 2 pontos de vida, tá? A Ana, se ela tinha PVs, né? PVs 10, agora ela só tem 8, né? Aí vamos supor aqui que o Pedro, ele tinha PVs 15, né? Pronto. Aí agora a Ana vai revidar o ataque, né? A Ana ataca 8, né? A Ana ataca 8 e o Pedro defende quanto? Isso, o Pedro defende 5. Então, passou 3. O Pedro tinha 15, perdeu 3, agora ele tem 12. E aí vai continuar, né? Vai continuar os combates, até um dos dois zerar os PVs, ou até eles se renderem, ou um deles fugir, né? Alguma situação de jogo que dê esse combate por encerrado. Uma coisa muito importante é você perceber que essa jogada de dado aqui, né? Toda rodada ele tem direito a rejogar o dado, tá bom? Então, toda vida, pronto, houve aqui a primeira rodada. Ele atacou com
atacou, ela defendeu. Agora volta para ele. Ele tem direito de jogar o dado de novo. Isso quer dizer que o próximo ataque dele pode ser maior do que 8 ou pode ser menor do que 8, tá? Ela também tem direito a jogar de novo a defesa dela, tá? Então, cada rodada, né? Cada rodada de combate, você tem direito a rejogar o dado, né? A habilidade e o poder de fogo e a armadura não vai mudar, e a força. Mas o dado é o fator que diferencia. Ele é que vai dizer de que lado estão os deuses naquele combate. Tá ok? Então, toda jogada você pode rejogar os dados. Mas presta bem atenção. Na iniciativa, não. A ordem de iniciativa, ela é rodada uma única vez. Ah, mas a iniciativa também tem um D6. É habilidade mais o D6. Isso. É habilidade mais um D6. Tá? Então, Pedro aqui atacava primeiro. Quem atacava primeiro era o Pedro. Pedro atacava primeiro que a Ana. Mas pode... E como o Pedro ataca primeiro que a Ana, né? A gente colocou aqui, ele fez o ataque dele, a Ana fez o contra-ataque dela. Pode ser que agora a Ana ataque primeiro? Não, não pode. Por quê? Porque essa iniciativa, ela é rolada uma única vez e ela vale para o combate inteiro, tá bom? As jogadas de força de ataque, força de defesa, os dados, eles são rejogados a cada bloco. A cada vez que volta para o primeiro da iniciativa, esse tem direito de rejogar a sua força de ataque e a sua força de defesa. A iniciativa, não. Se o Pedro ataca primeiro, ele vai sempre atacar primeiro, tá bom? A não ser que o próprio Pedro decida, eu vou abrir mão do meu ataque, eu quero atacar por último. Ele pode, sim, abre mão do ataque dele para proteger outra pessoa, como eu falei nos vídeos anteriores, tá bom? Espero que você não tenha mais dúvidas sobre como é simples os turnos de combate em 3DT. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito das manobras de combate, nós vamos falar a respeito dos possíveis combos, de como você faz para melhorar a sua força de defesa, a sua força de ataque, como você, narrador, pode tornar esses combates épicos, memoráveis, tá? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos trabalhar as regras, as chamadas regras opcionais de combate, aquela que o narrador usa se ele achar conveniente, e ele usa quando ele achar conveniente, tá bom? Enfim, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada aí, tá? Por ficarem comigo aqui até o final. Espero que vocês não tenham mais dúvidas sobre essa questão de combate. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou tentar tirar. Curte, compartilhe esse vídeo, tá? Para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. E se não for inscrito, por favor, inscreva-se para ajudar o meu canal e o meu trabalho, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como esse. Obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.